Nos comentários falaram que o processo de soltar era muito difícil. É difícil operar soltando, viver a vida soltando. E existe uma percepção um pouco diferente que eu quero trazer para vocês, que talvez a vida seja muito mais difícil não soltando. Talvez essa forma de operar que a gente tem hoje, que é as coisas estão contra mim, eu não tenho sorte, as pessoas não me querem bem, a vida não é fácil, tudo depende do meu esforço, do que eu faço, de como eu faço. Eu não estando conectado com o resto da vida, seja muito difícil viver assim. E a gente não percebe essa dificuldade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse assunto surge lá do YouTube, de comentários no YouTube. Eu sou a Águia Cósmica e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Então a gente está acostumado a viver, a operar através da competição, da luta, da desconfiança. E por cima de tudo isso, a gente joga uma camada de fé em Deus. Pelo menos vamos pegar quem diz ter fé em Deus, né? Quem acredita em Deus. Então essa camada de fé que é superficial, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque se eu tenho fé de verdade, eu não questiono, eu não tenho medo. Eu não vou ser combativo com os outros, porque o que acontece é o que Deus trouxe para a minha vida. Então quando a gente fala da fé, a gente está falando de algo que eu acredito e aquilo pode estar profundamente, intimamente relacionado com o teu ser, mas no final das contas é uma fé que você não acredita porque não vivencia essa fé em Deus. E eu também vou falar porque que eu não acho importante ter a fé, mas o importante é o soltar, porque o soltar é a ação que a dita fé deveria executar. Eu não preciso dizer que eu tenho fé em nada, eu não preciso ter a crença, porque quando eu realmente faço e vivo dessa forma, tudo funciona de outra maneira, de uma forma diferente. Esse é o grande ponto. Eu não estou aqui para dizer o que os outros têm ou não têm que fazer, da forma que eles têm ou não têm que fazer. Eu tenho que olhar para mim, para as minhas atitudes, para o jeito de viver. Mas será que viver no soltar é tão difícil? Primeiro, eu vou fazer uma análise bem rápida do jeito que a gente vive. Então a gente vive em desconfiança. Eu não posso fazer tal coisa, eu tenho medo. Tá cheio de pessoas que querem me fazer mal. Então eu já vivo em desarmonia com o meu meio. Não que não existam pessoas que queiram fazer o mal. A gente não é uma inocência sem conhecimento das coisas. Eu tenho que trancar minha porta de noite. Só que a energia que eu vivo, a crença por baixo de mim não é: eu tô esperando qualquer um é meu inimigo, qualquer um pode vir me fazer mal. Eu não vivo assim. Eu sei que existe no mundo, eu tranco a minha porta, eu deixo meu cachorro solto lá fora se precisar. Mas eu não vivo pensando nisso. Eu não crio essas situações para minha vida. E aí tem uma questão muito importante. Para mim soltar mais e dizer: eu confio. E esse confiar, ele envolve caminhar numa ponte invisível. Sem olhar para o lado, sem pestanejar. Eu só atravesso. Mas para mim conseguir executar esse soltar, eu tenho que me conhecer mais e deixar de lado coisas que o meu poder interno criam para a minha vida, de desconfiança, de medo, de atrair situações perversas para mim. Então eu começo a reduzir o que eu sou, porque eu tenho poder de criação, eu sou uma máquina potente, mas eu crio a minha insegurança. Eu crio os meus problemas, eu projeto os meus problemas para o mundo, então eu vivencio os meus problemas externamente.
porque eu carrego eles internamente. Existe um equilíbrio entre o interno e o externo. E quando eu começo a soltar de verdade, e eu começo a ver que existe uma inteligência muito maior que pode operar, e aí quando uma inteligência incrível, maravilhosa, começa a operar na nossa vida, eu começo a dizer, opa, o problema quem está criando sou eu. Eu vou reduzir a resistência que eu crio perante a vida, com os meus medos, com as minhas projeções negativas, com uma carga daquilo que eu sou, com a busca por tudo que eu desejo. Eu começo a soltar. E esse soltar também envolve largar, abandonar os resultados do meu tempo, do jeito que eu quero. Quando eu solto, eu digo, o problema não é mais meu. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que gravar uns vídeos, então eu vou gravar. Tô fazendo a minha parte. Eu tenho que dar banho no meu filho, tenho que levar meu filho no colégio, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro, então ok, eu vou fazer. Ah, eu tenho meu negócio, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que ir lá limpar as mesas, eu tenho que fazer o marketing, ligar para as pessoas, vender tal coisa. Ok, eu faço a minha parte. E eu começo a soltar o resto do que não tá nas minhas mãos. E as minhas inseguranças, os meus medos, eu vou lá. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Não aceito mais isso dentro de mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu liberto. Por isso eu sou grato. Então, uma das ferramentas que eu brinco com vocês, que é o Ho'oponopono, fortíssima, não é brincadeira, é a utilização diária para aquilo que eu preciso. Isso pode ser alguns minutos da tua vida, mas tu põe a ênfase dizendo, isso eu não aceito mais, esse jeito que eu sou, que tá me corrompendo, tá corrompendo a minha vida, e a vida não era para ser assim. Então eu começo a soltar. E uma das questões desse começar a soltar é os resultados, que é o que, vamos dizer assim, ó, a gente está muito preocupado com os resultados, em vez de viver, faz acontecer, aproveita a experiência de estar aqui. Os resultados são, como eles são o núcleo central de tudo que a gente faz, a gente espera. Pô, mas eu rezei o Ho'oponopono e não aconteceu tal coisa, eu soltei e não aconteceu. Eu não tô soltando de verdade, eu tô com o controle nas minhas mãos. De novo, tudo que eu tenho que fazer, a ação, ela é imperativa na nossa vida, ela é super importante, a gente precisa agir. No momento que vocês acordam, ao momento que vocês vão dormir, é ir no banheiro de manhã, escovar os dentes, é fazer uma série de atividades, é cuidar dessa máquina, é cuidar desse cérebro, dos sentimentos, das pessoas. Isso envolve uma série de esforços. Isso tem que continuar sendo feito. Mas o resultado final, as minhas crenças eu começo a reduzir, eu começo a soltar. E quando eu mudo esse paradigma para o soltar, e isso começa a se tornar uma realidade na minha vida, sem estar preocupado. Pô, mas eu ainda não consegui a minha casa, meu carro, meu apartamento. Eu começo a soltar, mas eu vou dizer, tá, mas eu nunca me faltou o lar na minha cabeça. Pode não ser meu ainda no papel, mas não me faltou. Pô, não tá me faltando dinheiro. Eu tô comendo, tô me alimentando, tô conseguindo levar meu filho pra escola. Ah, sobrou até dinheiro pra mim ir pra Bahia no final do ano. Ou não, esse ano não sobrou. Mas tá tudo certo. Então, eu começo a agradecer mais, eu começo a enxergar minha vida com mais gratidão. Eu tô respirando bem. Eu tô me alimentando, meu corpo funciona, os seus órgãos. Eu começo a ter uma outra perspectiva. E quando eu começo a soltar e eu vejo que eu não morri, que não invadiram a minha casa, que eu continuo bem e na verdade estou um pouco mais tranquilo, eu começo a dizer, essa é a forma correta de operar. Essa inteligência magnífica, imensurável, indescritível, porque não dá para descrever os pequenos contatos que a gente tem com essa outra realidade. A gente pode até ficar viciado nesse contato, porque é tão assombrosamente grande e é tão bom fazer parte de tudo isso que a gente quer negar o nosso estado de separação. E nós estamos em um estado de separação autocriado. Eu não vou falar disso hoje. Mas a gente tem que focar nesse estado que a gente está hoje. E quando a gente começa a soltar, a gente começa a dizer, opa, não tem outro jeito de operar não sendo esse, o outro jeito é burro. Porque eu não consigo entregar as melhores versões minhas, eu não consigo criar um universo perfeito cheio de amor. Porque eu carrego
as dores, os conflitos e um monte de coisas dentro de mim. Então, o meu trabalho é reduzir essas minhas pressões que eu coloco na vida, reduzir o atrito que eu coloco na vida e soltar cada vez mais. E aí começa a ficar milagroso. Pô, mas o cara tá bem, e esse cara não tá estressado, esse cara não... E aí começa a ter uma diferença muito grande, e aí começa a ficar difícil voltar à vida anterior sem soltar, sem deixar as coisas andarem, sem operar através da inteligência divina, mesmo que seja 1, 2, 3, 5% na tua vida. Já faz uma diferença imensurável. Incrível esse poder. Então é difícil no início, porque a gente está totalmente preso no nosso paradigma, e depois começa a ficar difícil de não soltar mais, porque a gente começa a enxergar o autoconhecimento, que é algo para sempre. A gente veio aqui trabalhar esse autoconhecimento. Tu pode ler todos os livros de todas as bibliotecas. Vocês acham que vocês vão se tornar um quê? Tem conhecimento de um monte de coisa. Vocês podem fazer coisas melhor, se tornar melhor engenheiros, padeiros, fazer muita coisa, ferramentas, e eu acho maravilhoso, a gente precisa saber. Mas nenhum vai ensinar o que está lá dentro. Os livros de religião, tanto a Bíblia quanto qualquer outro, apontam coisas, mas eles não trazem um autoconhecimento que é só lendo a nossa história. E através de olhar pra gente, a gente descobre o que o ser humano é. E através dessas descobertas a gente começa a se reconectar, religar, religião verdadeira. Espero que esse vídeo ajude nessas questões. Mudar o paradigma, fazer essa transição é difícil, porque a gente está muito acostumado. Depois não tem nem mais volta. Eu começo a enxergar e digo, não, eu tô pirando, isso aqui não tem mais como voltar. Essa é a grande questão, não tem mais como voltar. Mesmo a gente continuando com vários problemas que a gente sabe. Se você tem um pinguinho de autoconhecimento, você sabe que você internamente tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos problemas, e tá tudo certo. A gente está começando a olhar para eles. E esse processo é sagrado, porque esse processo nos leva a religar, e esse processo nos leva à religião, no sentido da sua palavra original, religar. Estão entendendo o que a gente está reconectando, religando? Espero que sim! Eu vou voltar, eu vou responder muitas perguntas de vocês nos comentários, e quero cada vez mais poder dar espaço para a Águia Cósmica conversar com vocês, então a Águia Cósmica vai responder. E nesse momento o Luiz Henrique está bem pequenininho aqui do lado acompanhando. Mas nesses momentos eu dou espaço, e aí a Águia Cósmica pode estar respondendo vocês e ajudando. Porque o mais importante na vida, a gente acha que a gente tem que ter uma missão cabeluda, espetacular, que a gente se faça, que nem naqueles filmes de ação que a gente tem que ser o maioral, o herói. E às vezes as coisas são muito mais simples. É cumprir uma missão que a gente tem. A missão que é dada, aquilo que a gente veio fazer, o nosso dharma, a nossa vocação. E ponto, faz o que tem que fazer e depois segue tua vida. Eu volto a enxergar os meus problemas, as minhas ações, e quando eu falo isso, parece que eu estou me destruindo, mas não, eu me enxergo com muito amor. Luiz Henrique de Souza se enxerga com muito amor, acolhendo cada um dos problemas que ele tem, cada um dos ódios e rancores que ele possa carregar, e quando ele não aguenta mais, ele vai naquele fundo. Ele diz, não, isso aqui não dá mais para viver assim. Então ele vai lá trabalhar no seu Ho'oponopono, no seu EFT, que eu vou ensinar. O Luiz Henrique vai ensinar lá no canal do Caminhos para a Abundância. Se você não segue Caminhos para a Abundância, não sabe o que é, põe aí. Eu devo ter na descrição ali o canal do YouTube do Caminhos para a Abundância. É um trabalho muito bacana, que vai ajudar muita coisa você que está nessa jornada de ser uma pessoa melhor e destravar uma vida abundante, não só aqui no bolso, né? Porque a estrutura material é necessária, mas a abundância em todas as áreas da nossa vida. Um beijo para você. Se você quiser comentar aí, eu vou responder. Se você não é inscrito, pode se inscrever se estiver com vontade. Senão a gente se vê no próximo vídeo por aí. Beijo para você. Tchau!